Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante, para a nossa meditação nessa hora. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Poderoso Pai, todos nós carecemos deste preparo final. É o arremate, é o acabamento da igreja na terra. E para construir se precisa de um bom arquiteto, mas o final se precisa de alguém que sabe fazer o acabamento, colocar tudo em ordem, porque o alicerce não se verá, as paredes construídas, a maneira do tijolo não se verá, mas o acabamento, aquela tinta final, aquela massa, é a hora que vai se ver todas as coisas. Por isso, Pai, o Senhor tem o seu mensageiro para o acabamento final. E o Senhor mandou, prometeu e cumpriu com a sua palavra, nos dias da voz do sétimo anjo. Isto está feito. Estamos agradecidos por poder ver estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Como o irmão Brana diz que 3 palavras formam uma mensagem, nós vamos usá-las hoje, que é sair, entrar e subir. Senhores, é este o tempo, parágrafo 239 e 240 será a nossa meditação para esta reunião. E eu creio mais uma vez que Deus nos ajudará. Amém?
É bom ver essas coisas simples, porque nestas coisas se vê Deus. Você vê Deus não numa rosa, mas numa simples pétala. Se você espera vê-lo em uma rosa, se torna mais difícil. Mas se vê numa pétala, que é uma partícula, uma fração daquela rosa. Então se vê Deus. Se vê Deus num simples grão, como que ele pode reproduzir? Se vê Deus numa folha de capim, como aquilo pode se alegrar? Então a gente vê Deus antes da semeadura até a colheita. Ali tem que se notar Deus. E o profeta diz aqui no parágrafo 239, com respeito a Malaquias 4, ele diz que se necessitará de um profeta. Um profeta, a Bíblia diz que ele estará aqui, isto é certo. Malaquias 4 fala que ele estará aqui, e cremos que o estará. Agora vocês veem que o irmão Branham estava em 1962 falando com respeito a Malaquias 4 que estaria, quando já estava lá. E ele diz, ele estará aqui. Ele precisa-se de revelação para saber que aquele Malaquias 4 estava ali. E o irmão Branham não podia dizer, e não dizia, sou eu. Quem diz é ele, somos nós. É a revelação. Jesus disse para os demais, para os discípulos, vocês não contam para ninguém, não diga que eu sou o Cristo. Mas quando perguntava para eles, é ele mesmo que é o Cristo. Porque ele mesmo não podia falar. Contudo, ele era o Filho de Deus, ele era Deus encarnado. Mas, por ser um homem, ele deixava que os homens viessem a ter revelação do que ele era. Não conteis a visão a ninguém. Isso o próprio Jesus falou também. Contudo, você vai ver que depois tem que contar. Aí Jesus partiu, eles começaram a contar. O irmão Branham partiu e nós começamos a contar. A voz diz para o profeta, esta é a terceira etapa, não diga a ninguém. Então o irmão Branham tinha que ficar quieto, não podia falar. Mas depois que ele foi embora, então nós pegamos e falamos, é isso. Porque está dentro da mensagem. Se não estivesse dentro da mensagem, nós não poderíamos dizer, é isso. Está ali dentro. Então, este é o nosso ministério. Falar aquilo que o profeta era, o que ele fez, nada menos, nada mais. Amém? E é para isto que Deus mandou o profeta, para poder te mostrar o caminho, quando todo mundo sabe que Jesus é o caminho, mas ninguém anda nele. Ele sabe que Jesus é o caminho, mas não sabe o que é Jesus. Os pentecostais e demais dizem que Jesus é o caminho, mas ele é a segunda pessoa. Então não anda nesse Jesus que eles falam, não, que você vai para o lugar errado. Vai para o lugar errado. Porque eles dizem que Jesus é o caminho, está certo. Mas eles dizem que Jesus é a segunda pessoa, está errado. Então não entra nisso daí. Sai dela. É tempo de ouvir a mensagem e entender por revelação esta mensagem. A mesma coisa é dentro dos grupos da mensagem do profeta. Eles dizem, os selos foram revelados, mas o Cordeiro está no trono. Então não aceite isso, não creia. Sai dela. Outra vez, sai dela. Tem que sair para poder entrar. Se você não sai, você não entra. É interessante isso daqui agora. Mas é o que o irmão Branham ensina. Tem que sair. Então você não pode manter aquela crença conforme eles têm, que o irmão Branham revelou os selos, mas o Cordeiro está no trono. Quer dizer, sai dela. Para revelar o primeiro selo, o Cordeiro teve que sair do trono. Primeiro selo 24. E ainda o irmão Branham reforça bem ali, diz, o ancião disse, ele não é mediador, porque ele é leão. Foi exatamente quando ele saiu para revelar os selos. Então, numa saída, você tem que crer
Quando dá uma saída, você tem que crer. Tem que dar uma saída para depois dar uma entrada. Você vai entrar em algo, mas para entrar em algo tem que sair de algo. Entende? Você não pode entrar sem primeiro sair de algum lugar. E é ali onde nós encontramos Deus trabalhando na mensagem da hora. Se você não sai da primeira e segunda etapa, você não entra na terceira. Porque na primeira e segunda etapa o Cordeiro está no trono. Na terceira ele não está. Na primeira e segunda etapa ele é mediador. Na terceira ele não é. Porque ele saiu para fazer o trabalho. Ele teve que sair dali. Então tem que sair. E não vamos ficar como a mulher de Ló. Vocês viram que a mulher de Ló também saiu. Mas não é a saída correta. Eu quero mostrar isso para vocês dentro do que o irmão Branham mostra, porque se sair e não entra, não adianta nada. E a mulher de Ló saiu. Você vê que eles saíram em 4 de Sodoma. Mas quantos entraram em Zoar, que era a cidade de luz? Quantos entraram? 3. Quer dizer, saiu, mas não entrou. Saiu 4, entrou 3. Teve um que não entrou, mas saiu. Então só sair não vai adiantar. Tem pessoas que saem da denominação, mas não entram na mensagem. Ele sai da primeira e segunda etapa, mas não entra na terceira. E não vai adiantar. Estamos parando aqui para poder explicar para vocês que a saída tem um objetivo de uma próxima entrada. Se você não sai, você não entra. E se você sai e não entra, você se perde mesmo tendo saído. Entende? Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela se perdeu mesmo tendo saído de Sodoma. Ela perdeu no meio do caminho. Então tem gente que sai das denominações, mas não entra nos 7 trovões. Então eles perdem no meio do caminho. Eles morrem no deserto. Isso daqui tudo é típico que o irmão Branham ensina, gente. Eu acho que a pessoa tem que ser muito cega para não enxergar isso daqui. Porque é tipo, e esses tipos não falham de maneira alguma. Não falhou no Egito, não falhou quando Ló saiu, não falhou quando Noé entrou, não falhou quando Enoque subiu e não vai falhar hoje. Entende? Não vai falhar. A gente precisa de ver Deus trabalhar. Agora, Deus trabalha através de quem? Um profeta, Malaquias 4, ele veio para fazer essa retirada do povo de Laodiceia, para tirar esse povo daí, preparar esse povo, para eles poderem sair. E tinha que ter esse profeta no tempo do irmão Branham, não é hoje. Hoje não temos ninguém cumprindo Apocalipse 10. Qualquer um que diz que hoje vai cumprir Apocalipse 10 é um falso. Porque Apocalipse 10 cumpriu no tempo do profeta. No tempo do profeta não cumpriu o Apocalipse 6 apenas, que são os selos. O irmão Branham mostra, nesta mesma mensagem, Senhores, esse é o tempo, o que eu quero deixar para a noite. Ele mostra estas coisas. Não foi apenas naqueles dias cumprido uma parte. Lá cumpriu totalmente a palavra do tempo do irmão Branham. Mas vamos prosseguir aqui. Estamos esperando por ele. O irmão Branham diz assim: estamos esperando por ele. Que singeleza, que humildade. Se você não tiver a mesma humildade, você não alcança. O irmão Branham foi embora, você fica esperando aí o profeta. Mas até para manifestar o ministério que unisse para poder dar substância para o povo sair, porque não era só Malaquias 4. Se você entender, eu estou fazendo um preparo, um prelúdio para a noite. Se você entender isso, Malaquias 4 precisa de Apocalipse 10. Malaquias 4 não anda sozinho. Ele precisa de Apocalipse 10. Porque é ali que completa a revelação, e nesta revelação é que o povo é liberto de Laodiceia através da revelação, não apenas de Malaquias 4. Porque o irmão Branham diz
Laodiceia 38, que este mensageiro de Malaquias 4, ele faz duas coisas, Apocalipse 10, 7. Ele diz Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Duas coisas. Então, se você não perceber que Malaquias 4 te tira da denominação, Malaquias 4 te tira do sistema, Apocalipse 10 te introduz em Cristo e te arrebata, você vai ter que entender isso. A hora que nós vivemos é hora de revelação. Se você não tem revelação, não vai adiantar. Ah, eu tenho conhecimento, o diabo também tem. Tem que ter revelação. Ah, eu creio que Deus é um só. Ah, o diabo também crê. O diabo nem trinitariano ele é. Se perceber bem os trinitarianos, está pior. É até perigoso, né? Está pior. Porque o diabo faz eles crer que tem três, mas o diabo diz, eu não creio nisso não. São Tiago 3 diz, você crê que há um só Deus? Os demônios também creem e estremecem. Um só Deus. Então quando você crê que há três pessoas formando um Deus, nem o diabo crê nisso. Nem o diabo. Ele faz o povo crer, mas ele mesmo sai fora. É como ele faz a pessoa suicidar, na hora que a pessoa pula do prédio, o diabo já saiu. O diabo ficou lá só olhando, bobão. Agora você arrebenta tudo aí. É o que o diabo faz. Ele faz a pessoa matar a outra. A hora que deu um tiro, a hora que enfiou a faca, aí o diabo sai da pessoa que fez aquilo. Aí a pessoa sente sozinha, sente desamparada, porque o diabo que dava força para ele matar, o diabo que dava força para ele puxar o gatilho, saiu. Deixou a pessoa sozinha. Aí o diabo saiu. Então o que tem acontecido e o que vai acontecer, se você souber que o diabo é o maior encorajador do povo para crer na falsa doutrina. É o que mais ovaciona, bate palma e diz, creia mesmo, fique na primeira e segunda etapa, isso é bom demais, fique aí, porque ele sabe que a primeira e segunda etapa não te prepara para o arrebatamento. Fique aí. Aí o eleito dizia, eu estou saindo daí, eu estou saindo. Mas o diabo é o maior encorajador nas denominações para dizer, fique com Mateus 28, 19. Mas o diabo podia ficar falando baixinho, mas eu sei que Atos 2,38 que é certo. O próprio diabo. O diabo ia em Anás e Caifás e dizia para eles, fala que ele é Beelzebu. Mas do outro lado o diabo diz, não, mas ele é filho de Deus. Mas era o diabo que encorajava os homens a perseguir a Cristo. É o diabo que encoraja as pessoas a ser religiosas. Religiosas. Menos cumpridores da palavra. Mas ele encoraja a ser religiosos. Porque a religião não salva ninguém. E ele sabe disso. O diabo não importa em encher as denominações, encher as igrejas. Ele não importa. Ele acha bom. O que ele não gosta, diz o profeta, o que fere a Satanás é uma vida santa. Aí o diabo não gosta. Vida santa não é porque o pastor pregou que a mulher não pode cortar cabelo, não deve usar roupa sumária, não deve usar cosméticos, salto alto, porque Isaías diz isto. Não, não é por isso. É quando você por dentro mesmo tem a doutrina da Bíblia. Você não tem uma Bíblia por fora, você tem uma Bíblia por dentro. Você é a Bíblia. São Paulo diz, somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Que cartas somos? Somos uma Bíblia. A carta escrita dentro do eleito hoje está lá 1 Tessalonicenses 4. O mesmo Senhor já desceu do céu.
Lá está, descerá do céu. Mas a hora que você vê esse mesmo Senhor que desceu do céu em Apocalipse 10:1, que era Cristo descendo do céu, Ele está em você, porque já esteve no profeta. Agora Ele está em você, o profeta já foi, mas Deus está em você, você está aqui. Esta é a maneira do Espírito de Deus trabalhar. Mas Ele tem que tirar alguém. Você sai, depois você entra, depois você sobe. Mas as pessoas não conseguem nem sair. Nem sair. Então, olha, o diabo encoraja você a ficar na primeira e segunda etapa do profeta hoje. Ele encoraja. Ele diz, não, fique em paz, está tudo bem. Você não está vendo o progresso da nossa igreja? Você não está vendo quantas pessoas creem no que nós temos pregado há 40 anos? Para que mudar? É o mesmo diabo que falou para os pentecostais e para as igrejas nominais quando a mensagem chegou no Brasil. O diabo falou a mesma coisa, para que sair das nossas igrejas? Nós estamos bem, nossas igrejas estão prosperando, se não fosse de Deus não prosperava. Então quer dizer que o latrocínio é de Deus? Ele prospera. A prostituição é de Deus? Ela prospera. Não, não vai por prosperidade não. Sempre quando Deus trabalhou, Ele trabalhou na minoria. Ele tirou 4 de Sodoma e entrou 3. Ele tirou 8 nos dias de Noé, mas Ele arrebatou 1 antes de Noé. E é isso daí que se deve prestar atenção. Deus não está e nunca esteve na maioria. Sabe por quê? Porque a maioria, diz todo mundo, é a voz de Deus. O povo é a voz de Deus. Que povo, gente? O povo que era a voz de Deus. Se você notar, em Sodoma era 3. Esse era o povo. O povo que era a voz de Deus, antediluviano, era 8. Agora não tem jeito nem de você dizer, o povo que era a voz de Deus, antes de Noé, era Enoque. Isso que é a voz de Deus. O povão morreu afogado. O outro povão ficou para a tribulação. E os demais morreram queimados em Sodoma e Gomorra. Não é a maioria. Eles querem lutar contra a minoria. O irmão Branham mostra isso, que aqueles parentes de Israel, meio-irmãos, que hoje nós temos os nossos meio-irmãos, da primeira e segunda etapa é nosso meio-irmão. Não adianta mudar, porque isso daí é verdade. São nosso meio-irmão. E o meio-irmão de Israel, Moabe, não deixava Israel passar por sua terra. Tinha um profeta Balaão que havia profetizado até coisa boa. E como deixar de um homem que profetizou coisa boa? Como largar daquele homem? Como deixá-lo para trás? Ele teve uma boa profecia. Só tem quem tem revelação para poder entender que o Moisés é que estava certo naquele dia. E quando Deus levou Moisés, era só quem tinha revelação para entender que Josué é que estava certo no seu dia. Mas ninguém. A gente precisa acompanhar Deus. Como é bom você levantar cedo e acompanhar Deus. Já levanta cedo e acompanha Deus. Você acompanhar Deus, alguém diz, o que é isso? É acompanhar a palavra. O progresso da palavra. E o progresso da palavra é 1 mais 1, 2. É 2 mais 2, 4. É tão simples. Mas, irmão, o que é isso? Isso quer dizer, são poucas pessoas. Eu estou com o parágrafo aqui, 238, 239. Senhores, é esse o tempo? Me perdoe, 240. Ele diz, só haverão uns poucos que o entenderão. Só haverão uns poucos que entenderão Malaquias 4. Uns poucos. Deus nunca trabalhou na maioria. Irmãos, quando a igreja começa a ficar rica, a gente tem que desconfiar. Quando a igreja começa a prosperar e comprar de tudo, sem ter dificuldade, ela quer isso, ela compra. A igreja
faz os maiores templos suntuosos do dia. Existe alguma coisa de trás disso, gente. Jesus não teve nem onde pregar. Isso não quer dizer que nós não podemos ter um lugarzinho para colocar o povo. Mas a suntuosidade vem da igreja mãe deles. As filhas, uma não quer perder para a outra. E hoje, dentro da mensagem, quando um pregador fica sabendo que o outro fez um tabernáculo, ele luta para fazer também, para dar um tabernáculo para o povo, um melhor que o outro. Estão procurando a suntuosidade. Outros não estão preocupados com a suntuosidade, com a grandeza, com a elegância, com a beleza, mas eles também não estão preocupados com o que Deus está fazendo. As pessoas, depois de estar num lugar, irmão, a coisa mais difícil é sair. Você pensa que era fácil sair de Sodoma? Sabe como é fácil? Quando a coisa vai mal. Se desse tempo para o povo, tsunamita lá, sair antes, mas não deu. Veio a primeira onda, correram tudo lá para perto para ver a segunda. A hora que deu a segunda, já carregou todos eles, matou eles. Eles não saíram na primeira advertência. Se tivesse saído, os animais, elefante rebentou a corrente e diz: não vou ficar amarrado aqui não, lá vem algo terrível, eu não vou morrer. Elefante não sabia falar, mas a ciência diz, eles puseram no noticiário aí, elefante rebentou a corrente, mas saiu. Ele saiu, porque o povo, o elefante, os animais saindo, e outros homens também acompanhando os animais. E lá na cidade bonita, que aquilo lá era muito lindo, era um lugar admirável, praias lindas, lugar mesmo, olha, se Deus for destruir todo lugar de nudismo, não vai sobrar quase nada, filho. Vai sobrar quase nada. Aí, se ele vai começar no mar, tem que terminar dentro de casa. Né? Isso daí simplesmente foi um pequeno juízo que desceu no mundo, num lado do país, um lado que tinha que receber o castigo no mundo, mas quem ouviu alguma advertência saiu. Os animais saíram e os homens morreram afogados. Os homens foram tomados de surpresa, os animais não. Então você vê que tem que se ter habilidade para saber que o perigo está vindo. Gente, tinha que ter habilidade para saber que batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo é falso. Tinha que ter habilidade para saber que não tem na Bíblia uma pessoa sequer batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. E os crentes são tão teimosos, filhos de Caim, que eles ficam com um versículo só, e a própria teologia deles diz, não se forma uma doutrina num só versículo, e batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, só tem Mateus 28:19, e eles fizeram algo contra a sua própria teologia, formaram uma doutrina em cima de um batismo que não teve ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Teve sim, do jeito que Jesus mandou, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse nome é Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38 é o cumprimento de Mateus 28:19. Mas ninguém nunca foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eles querem sair de lá? Não saíram até hoje, não vão sair não. Assim diz o Senhor. Não é profecia minha não. Está escrito nos ungidos dos últimos dias. Irmão Brandes, você pensa que essas denominações vão arrepender? Assim diz o Senhor, elas não farão. Você pensa que esse povo da mensagem do profeta, da primeira e segunda etapa, vão arrepender e vão vir para a terceira? Não, Senhor! Eu não vou dizer assim, diz o Senhor, eu não sou profeta. Eles não o farão. Se você está esperando um grande crânio, um grande intelecto,
aceitar a terceira etapa para você receber também, vocês dois vão para o mesmo lugar, porque eles não farão. São cegos guiando cegos. Eles não farão. Eles não sairão. Eles não terão coragem de dizer para as suas congregações: irmãos, nós pregamos até aqui que o Cordeiro estava no trono. Tudo bem, mas nós não sabíamos. Agora fomos revelados. O Cordeiro saiu do trono, irmão, em 63 nós não sabíamos. Vamos prosseguir agora? Vamos atrás desse Cordeiro? E a hora que você vira para seguir o Cordeiro, ele é leão. Não importa não, irmão, porque é desse jeito mesmo. É desse jeito. Porque o ancião diz: o leão venceu. E João olhou, era um cordeiro. E João disse: tudo bem. Porque eram as eras da igreja, cordeiro. Agora no final das eras da igreja, o cordeiro saiu do trono. Aí você vai atrás dele e dá uma olhada nele: mas é leão. Vai atrás dele. Isso é Bíblia. Isso é certo. Isso é Apocalipse 10:3. É cumprimento das Escrituras, e não pode passar essas Escrituras. Isso já cumpriu, gente. Eu estou apenas dizendo para vocês de coisas que já cumpriu, porque foi uma saída. Deus nos tirou da denominação, e agora Deus está nos tirando da primeira e segunda etapa do profeta. E você que não saiu, fique sabendo. Você que não saiu, não pode entrar. Só entra quem sai. Só entra quem sai. Bom, se eu ficar nesse ponto aqui, eu vou muito tempo, mas esse ponto aqui, para mim, é um bom ponto para a gente poder bater um pouquinho e mostrar para vocês, porque é tão tremendo. Isso daqui tem tipo na Bíblia que o profeta ensinou. Saiu 4, chegou 3. Quem é que está chegando, irmãos? Olha bem, quem é que está chegando? Saiu 4. Mas na hora que chega em Zoar, era só Ló e 2 filhas. Cadê mamãe? Cadê a esposinha querida? Ficou para trás. Você tem que deixar a mamãe para trás. Você tem que deixar a esposinha querida para trás. Ló podia amar demais a esposa dele, mas obedeceu mais a palavra do anjo do que aquele sentimento que tinha pela esposa. As pessoas continuam ainda o sentimento pela esposa e ficando com ela. Estátua de sal e o marido também. Ló não foi assim. Como você quer entrar se ao sair você não chegou? Eu estou te dando uma lição bíblica. Se você notar o que eu li aqui, é exatamente o que eu estou pregando. Ló saiu. Mas quantos foi que entraram? Foi apenas 3. A esposa não. E se Ló fosse acompanhar a esposa, e se as filhinhas de mamãe, mamãe é uma bênção, mamãe lavou minha roupa, mamãe me dá carinho, eu não vou deixar mamãe para trás, ficava também. Esposinha do coração, a esposa de Ló, quantos irmãos Ló? Ficando para trás, junto com a esposa, ficando para trás, saíram da denominação, mas não chegaram em Zoar, que quer dizer cidade de luz. Saíram da denominação, mas não chegaram nos 7 trovões. Eles saíram, mas não chegaram em Canaã. Você não pode negar que eles saíram. Aqui está Israel, o tipo também que o irmão Brano ensina. Saíram em 600 mil homens, que dava aproximadamente 2 milhões de pessoas entre mulheres e crianças. Mas quantos entraram? Saíram. Mas somente 2 entraram. É isso que nós temos que dar toda atenção nesse dia que nós vivemos. Nós saímos da denominação lá por volta do ano 72, 73. Saímos da denominação. Mas quando é que nós entramos? Tem que entrar em Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é os selos. Ao nascer do sol 202. Cristo é os selos. Tem que entrar na palavra. É hora de entrar na palavra. Mas não sai. Ele sai, mas não chega. É o povo que morre no meio do caminho. Israel no meio do caminho é a mulher de Ló, é uma coisa só. Você já notou isso? Israel saiu, 2 milhões, morreu no deserto e só chegou 2. Ló saiu, mas a esposa queridinha, as 2 filhas amadas, e chegou em Zoar só Ló e 2 filhas. Cadê a esposinha amada? Cadê a queridinha, a esposa? Onde ela ficou?
Ló podia lamentar, mas ficou lá atrás. Vamos dizer, ficou na segunda etapa. Ficou lá atrás. Ló diz, eu não vou ficar para lá. Eu estou te mostrando apenas alguma coisa, porque o irmão Branham usou isso aqui no parágrafo 240, senhores, este é o tempo. Eu sei que não é o tipo da noiva, eu não estou usando como tipo. Vocês sabem que o tipo nosso mesmo é Enoque. Ser arrebatado. Esse é o nosso tipo. Mas estas saídas, todas são bíblicas, e nós temos que acompanhar. Então saiu 4, chegou 3. E depois, quantos entraram na arca? 8. Mas milhões de pessoas existiam, assim como foi nos dias de Noé. Quantos milhões de pessoas existem hoje? A Bíblia diz assim, como foi nos dias de Noé. Você tem que saber que nos dias de Noé tinha gente igual tem hoje. Porque é uma repetição das Escrituras, do cumprimento da palavra em seu dia. Aquele mesmo tipo de gente incrédula com respeito ao que Noé pregava, entre na arca. A arca é a palavra do dia. A arca é os 7 trovões hoje. A arca era o Calvário, irmãos. A arca era o Calvário. E como Deus vem trabalhando assim, e se você não acompanha Deus, você fica para trás. A arca era a mediação. E se você não acompanha, você fica para trás. Aquilo era aquele tempo. Sair, agora entrar. Saímos das denominações, entramos na mensagem, na mediação, no Calvário, verdadeiro, a mediação verdadeira. Mas você precisa deixar essa própria palavra agora entrar em você, para você ser um Enoque e não um Noé. Um Enoque que vai ser arrebatado. Enoque foi arrebatado porque andou com Deus. Enoque não andou com a católica, com a batista, nem com a primeira e segunda etapa do profeta. Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso é verdade, irmãos. Enoque andou com Deus. Deus é a palavra. E Deus não é uma palavra remota. Deus é a palavra do dia. Enoque andou com a palavra do dia. Enoque não preocupou que a esposa ficou para trás. E, gente, quantos irmãozinhos estão esperando a esposa aceitar? Porque a esposa é o domínio do lar. Você, minhas irmãs, me desculpe, mas você sabe que a mulher é o domínio hoje. Irmão Branham diz que é a era do domínio feminino hoje também. Que é direito dos povos e o direito feminino. Ela tem o direito. Agora, uma mulher que é maltratada tem que pegar esse homem e dar um jeito nele também. Mas o direito dela, ela apanhou direito, ela apanhou força. A mulher leva o homem aonde ela quer. Com roupa e sem roupa. Vocês me desculpem, mas essa é a verdade. É com propagandas, com roupa e sem roupa. Com crente, mulher crente com roupa, leva marido para onde ela quer. E a sem roupa também acaba levando o marido para onde ela quer. É um domínio que ela tem. Ela tem um domínio, ela cativa, ela chama atenção. E você vai ver que não existe gente feia. Você achou você feio já? E ainda achou um que te quis, uma que te quis. Você já notou isso? Não existe gente feia. Você olha uma pessoa e diz, não, mas que é isso? Que pessoa feia? Vai ver, é casado. Não, você não tem que desanimar na vida. Não é por feiura que você vai ficar solteira ou solteiro. Talvez é por falta de opção sua mesmo, de uma escolha sua mesmo, de uma aceitação sua mesmo, não por feiura. A feiura casa com feiura. E tem hora que feiura casa com beleza. Tem hora que é assim. E se o homem é feio e casa com uma mulher bonita, ele fica todo charmoso. Eu casei com uma bonitona. Olha o espírito do dia. Até ele olha no espelho e diz, eu pensava que eu não era. Aí fica
as gatimanhas dele. Eu pensava que eu não era bonito, mas quem está gostando de mim são espíritos. Não é beleza. Casamento não é beleza. Casamento é uma escolha, é uma opção sua. Você quer, você pede, você vai, casa, você gostou, vai, casa, você pega a cruz, põe nos ombros e vai embora. Casamento é isso, é uma escolha sua. Não é escolha de mais ninguém, é escolha sua. A aceitação da mulher, a escolha do homem, a aceitação da mulher, a escolha de Cristo, a nossa aceitação. São João 15, versos 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, aleluia. Então eu tenho alguma coisinha marcada aqui, que eu tenho que ir passando por cima de tudo isso daqui, e te dando uma ajudazinha. É o irmão Brana que mostra isso daqui no parágrafo 240. Senhores, esse é o tempo. Ele diz assim: um dos mistérios é essa igreja sendo arrebatada, como Ló foi distanciado, tirado, Noé foi arrebatado e a igreja também será arrebatada. O irmão Brana não colocou Enoque, ele colocou Noé aqui, mas o Noé porque tinha entrado, e ele superou o juízo do dia, mas Enoque saiu antes, e você tem que saber que o Enoque é um tipo nosso. A esposa de Cristo sai antes no arrebatamento. Amém? Sai antes. Então aqui está. Um entrou, um saiu e o outro sobe. E o irmão Brenda diz assim: é exatamente perfeito. Um entrou, outro saiu. Então nós estamos usando a palavra aqui, colocando a ordem da mensagem que eu estou pregando hoje. Um saiu. Sai do 4, entraram 3. 8 entraram dentro da arca. Mas um foi arrebatado. E aqui é o importante. Meus irmãos, para entrar, você sai da primeira e segunda etapa e entra onde? Irmão Brana diz na mensagem do sinal, eu não tenho o parágrafo aqui, mas está na mensagem do sinal, ele diz: não chegue aqui dizendo eu creio, meta-se em Cristo. Quer dizer, entre! Tem que dizer, eu creio nessa etapa, eu creio na terceira etapa. Não é crer não, filho, é entrar! Entra nela, fique lá dentro, se esconda, para depois você poder ser tal qual Enoque. Enoque entrou em Deus, entrou na palavra do dia, caminhou com a palavra do dia, diferente de tudo, e Deus pegou, o arrebatou. O que o irmão Brana diz? Que te prepara para o arrebatamento. O irmão Brana diz, primeiro selo 35, ele diz que é os 7 trovões. Que dá fé de rápido. 7 trovões para subir. Então não adianta você falar que não precisa pregar que a era terminou, não precisa pregar que o Cordeiro saiu do trono, não precisa pregar essas coisas, não precisa pregar que terminou a intercessão. Ou se você não prega isso, você não prega 7 trovões. Por isso o povo não sabe o que é 7 trovões. Os 7 trovões está exatamente nisso. O segredo dos 7 trovões está exatamente nisto. Cada selo foi um trovão, e antes de soar o primeiro trovão, olha para você ver, antes de soar o primeiro trovão, quando o William Branham estava pregando o intervalo, ele já estava mostrando para nós que o Cordeiro ia sair do trono. Pregando o intervalo, quando ele pregou o primeiro selo, 24 e demais parágrafos, porque tem vários, ele ali já mostrou, ele não é mais Cordeiro. Ele é leão. Ele não é mais mediador. Porque ali foi chamado leão. E leão é rei. Primeiro selo 24. Por que não ver isso? Isso daqui é que vai te preparar para te dar fé de rápido. O que dá fé de rápido não é a mensagem que nós ouvimos de primeira e segunda etapa, 40 anos no Brasil. O que te dá fé de rápido é essa terceira etapa agora. A terceira etapa do profeta, e que tem que ser a minha terceira etapa, a terceira etapa de cada pastor. Os pastores estão iludidos pensando que terceira etapa é palavra falada. Gente, vai na mensagem para ver. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 373, 374, tradução de Goiânia, e 262, tradução à voz de Deus. Não tem escapatória. A terceira etapa não é palavra falada. Palavra falada faz parte da terceira etapa. Isso sim.
Palavra falada faz parte da terceira etapa. Está dentro da terceira etapa. Mas a terceira etapa foi a abertura da palavra. A revelação dos 7 selos. Que Deus tinha dito para ele: não diga a ninguém. E aí em 63, 65, ele abriu um pouquinho o leque para nós. Ó, foi. Já aconteceu. Se você quiser, olhe para lá. Quando ele pregou Festa das Trombetas, ele diz: quando você olhar para trás e ver o que aconteceu, acho que é o 127, Festa das Trombetas, quando você ver o que aconteceu, então você saberá o que é. Agora é hora de subir. Para subir precisa de 7 trovões. Para subir não sobe com primeira e segunda etapa. Para subir não sobe com essas mensagens que o povo está ouvindo. Não sobe, não adianta. É como para você agradar a Deus lá em 71 em diante, no ano 71, para agradar a Deus tinha que receber batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tinha que crer no profeta. Agora, depois que a luz veio, que os selos foram revelados no tempo do irmão Brana, mas nós não sabíamos que os trovões tinham soado, não entendíamos a sua voz, não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono para revelar esses selos, mas agora sabemos, então é hora de preparar com essa mensagem da hora para poder subir. Sem isso, não se sobe. Não é sem a minha pregação, não. Eu seria um falso se dissesse isto. É sem a mensagem do profeta, que é os 7 trovões. Você não sobe e nem eu vou subir, porque a fé para o rapto está nos trovões. Perguntas e respostas 4, parágrafo 78, ele diz que os trovões foram revelados nos 7 selos. Amém? Amém. Eu vou deixar mais um golinho para a noite. À noite nós teremos mais um pouquinho. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra, pela mensagem da hora. Muito obrigado, Senhor, porque conseguimos sair, conseguimos entrar e conseguimos subir. Porque a nossa fé agora já é uma fé que está encaminhada para rapto. Fé de rapto. É a fé dos 7 trovões revelada dentro dos 7 selos. Ajuda meu irmão, minha irmã, perceber tudo isto. É Deus em simplicidade. Estão procurando grandeza e é Deus na humildade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu não sou daqui, o meu pai é rei, e brevemente
deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Eu não sou daqui, sinto alguém dizer, já não consigo